Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexões e Negócios, o espaço onde a gente conecta as mentes que movem a economia, a política e o desenvolvimento da nossa região. Hoje, o nosso papo é sobre a segunda maior economia do estado do Rio de Janeiro, que é a nossa querida Duque de Caxias, e a 21ª economia do Brasil. E para entender o presente e o futuro da nossa cidade, recebemos hoje uma das figuras mais influentes da política caxiense. Ele que está no seu 4º mandato de vereador, foi o 5º parlamentar mais votado na última eleição, presidiu a Câmara Municipal por 2 mandatos consecutivos e já comandou a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, época em que a nossa querida Fundec ganhou moldes robustos de gestão. Estamos falando do atual líder de governo na Câmara e representante de uma das famílias com maior tradição política na região do Pilar, nosso querido Eduardo Moreira. Seja muito bem-vindo ao Conexões e Negócios. Tony, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo programa, parabéns, por estar falando em especial da nossa Duque de Caxias, da cidade que eu amo, 44 anos que eu vivo aqui nessa cidade e, se Deus quiser, é aqui que eu nasci, é aqui que eu realizei, venho realizando todos os meus sonhos e é aqui que eu vou ficar até o final da minha vida. Então, obrigado por falar de Duque de Caxias, parabéns pelo programa, parabéns a todas que as pessoas estão envolvidas aqui no programa Conexões, e eu estou à disposição para a gente poder aqui contribuir. É uma honra ter você aqui com a gente, Eduardo. Quero também agradecer ao Grupo Zurita, por essa oportunidade, a Joint Agency. Eduardo, nesse primeiro bloco, eu quero falar um pouco sobre as raízes, a tradição e a força do Pilar. Para a gente começar esse programa de hoje, a sua família tem uma raiz muito profunda na região do Pilar e adjacências. Como foi crescer nesse ambiente onde a política e a comunidade sempre caminharam juntas? O que o Eduardo, lá do início, aprendeu no Pilar que ele ainda carrega hoje na liderança de governo? Respeitar as pessoas, gostar do ser humano. Eu, como você bem falou aqui, eu sou nascido aqui em Duque de Caxias, no bairro do Pilar, no ano de 1982. Todo mundo sabe que meu pai foi um grande político em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, vereador por diversos mandatos, também deputado estadual, presidente da Câmara, enfim, quase 40 anos de vida pública. E eu nasci nesse berço da política. Lá em casa somos 3, tem eu, tem a minha irmã Mariana e o Luiz Fernando. E, assim, vocês vão falar, mas é questão genética, é uma questão de o seguinte, de pai para filho, mas os outros 2 nunca se interessaram pela política como eu me interessei. Então, na escola, eu já tive a oportunidade de conversar com isso sobre você, me perguntava o que eu queria ser quando crescer, aquela pergunta tradicional que fazem lá no primário, e os amiguinhos falavam que queria ser médico, as meninas professora. Quando chegava a minha vez, eu falava que queria ser político. Isso eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade. E nunca deixei de lado esse sonho, sempre acreditei, apesar de a minha família sabe que não é fácil, é uma missão muito difícil. E não queria, mas chegou num momento que eu não tinha como viabilizar mais essa minha vontade. Então, eu fui candidato a primeira vez, lá quando eu tinha 25 anos de idade, em 2008, depois de ter me preparado. Então, antes de ser candidato, eu me preparei, eu fui entender o que era um regimento da Câmara, o que era a lei orgânica, o que eram as leis ordinárias, como funcionavam os poderes. Nesse momento, antes de ser candidato, já tinha realizado a minha primeira graduação, que foi em Direito. Na verdade, eu nasci e fui preparado para estar na política e cuidar do ser humano. Quer dizer, antes de você se candidatar, você já tinha esse sonho, já foi se preparando previamente para ocupar uma cadeira, já com toda a propriedade do mundo. Eu já tinha sonho, eu já ficava observando os comícios, os políticos discursando, as discussões, muito pequeno na Câmara, já no corredor da Câmara, parava para ver como é que funcionava todo o trabalho do legislativo. Enfim, então, assim,
logo na minha primeira eleição, que fui candidato em 2008, já consegui ganhar a eleição, né, para o meu primeiro mandato. E de lá para cá, já são 18 anos, né, a gente vem todos os dias trabalhando, né, para poder atender a expectativa das pessoas. As pessoas elas criam uma expectativa muito grande, principalmente no cargo da vereança. Né? O vereador é o cargo eletivo mais difícil, porque o vereador é aquele que está mais perto da população. Está na ponta, né? Está direto lá na comunidade. Exato. Então, assim, a população ela entende que o vereador é o político que vai resolver todos os problemas da vida dela. E, na verdade, a gente tem que tentar buscar essa aproximação com os poderes. É isso que eu faço, né? Procuro, né, estreitar nessa aproximação das pessoas com o poder municipal, com o poder estadual, com o poder público federal, né, em todas as esferas dos poderes públicos, para a gente poder, de verdade, trazer, através do serviço público, uma qualidade de vida para a população. Então, é isso que eu faço. Acho que vem dando certo, porque eu estou no meu 5º mandato, né? São, como eu falei, 18 anos já, e venho aí crescendo, né? 2008 eu bati meu primeiro recorde, né? Eu me elegi sendo o vereador mais jovem de Duque de Caxias, e depois fui exercer meu primeiro mandato e continuei batendo recorde. Então, logo na minha primeira reeleição, já me tornei o vereador mais votado da cidade naquele momento, 2002. 2022. 2012. E me tornei já o vereador mais votado mais jovem. Logo em seguida, com 28 anos para 29, presidente da Câmara, presidente do Parlamento de Duque de Caxias. Então, uma grande responsabilidade. Eu ainda jovem, né? Porque ainda na faixa etária da juventude. Então, assumi essa responsabilidade de, além de estar representando a população, ser o gestor de um poder, né? E de um município de grande importância, que é Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, realizei esse trabalho muito bem, né? Nem tanto que a população me aprovou, eu fui novamente o vereador mais votado, né? Então eu sou o primeiro vereador a ser o mais votado 2 vezes consecutivo em Duque de Caxias. Meu mandato de presidente da Câmara ele foi um mandato belíssimo, com diversos projetos. Tive todas as minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, revista pelo Ministério Público, sem nenhuma ressalva. Então, além de ser aprovado pela população, também tive aprovação, né, dos órgãos fiscalizadores que fiscalizam o poder público municipal em toda a responsabilidade, e a gente vai poder mais à frente aqui dessa entrevista poder falar um pouco mais dessas minhas ações no parlamento, na Câmara como presidente. Mas, enfim, então depois me tornei secretário municipal e agora estou no meu 5º mandato exercendo essa função de grande importância, que é estar líder de governo, uma função que eu ainda não tinha feito, né, já... Acho que era o que faltava. O que faltava. Dentro da Câmara, dentro do Legislativo Municipal do Caxias, é o que faltava. Já ocupei, eu acho que, todos os cargos possíveis dentro daquela instituição. E agora, né, ocupando essa experiência de líder de governo, uma experiência muito boa, porque o prefeito Netinho Reis vem, nesses últimos 18 meses, fazendo uma grande gestão na nossa cidade. Está lá na Câmara junto com os colegas defendendo esse governo. Para mim está sendo uma experiência nova, e falar em nova em 18 anos, mas é uma experiência nova e que a gente está curtindo muito e trabalhando muito para a nossa cidade continuar evoluindo e continuar crescendo. Mas essa é a história do menino que nasceu no berço da política, que sempre sonhou em ser político, que a sua juventude, a sua adolescência, juventude toda foi dentro do processo político. Então eu tive que abrir mão de várias etapas da minha vida para me dedicar à política, e por isso que estou aqui depois de 18 anos. Você sabe que não é fácil se manter esse tempo todo se elegendo, se reelegendo. Estou aqui, né, de cabeça erguida, sem dever nada a nenhum órgão fiscalizador, cumprir com todas as minhas obrigações onde eu passei e com todo o carinho e respeito da população, em especial a população do bairro onde eu nasci, onde eu sou criado, que é o bairro do Pilar. E ali a gente tem grandes trabalhos
realizado nesses últimos 18 anos. Então, falando um pouco do Pilar, né, que é uma região histórica aqui de Duque de Caxias com um potencial enorme, Eduardo. Como você enxerga a evolução do bairro e das adjacências ali ao longo dos seus mandatos? Quais foram as maiores vitórias que você conseguiu levar para a sua base? Então, Tony, o bairro do Pilar, ele é um bairro, para quem não conhece, no 2º distrito, né, ele fica ali naquela segunda parte do 2º distrito, divisa com Belfor Roxo. Sim. Faz divisa ali com o bairro Belfor Roxo, então sempre foi um bairro que nunca teve os grandes investimentos do poder público municipal, que o poder público municipal lá na década de 80, 70, os investimentos que aconteciam no 1º distrito. Então, o 2º distrito, 3º e 4º distrito eram bairros que recebiam muito pouco investimento ou quase nenhum. Então, eu, quando iniciei ali, junto com meu pai, trabalhando naquela localidade, era um local que não tinha serviço público zero, né? E hoje, graças a Deus, é um bairro onde a gente tem, né, todas as ruas saneadas, asfaltadas, né? Temos lá escolas públicas municipais, escolas públicas estaduais, né? Temos creche, escola técnica, e aí a maior escola técnica do município de Duque de Caxias está no bairro do Pilar, né? Diversas unidades de saúde. Hoje, a UPH, que eu, né, indiquei, que eu trabalhei, que eu garanti emendas no orçamento para ser construída a UPH José Moreira da Silva, que leva o nome, né, do meu tio mais velho, irmão do meu pai. É a unidade que mais atende, a UPH que mais atende em toda Duque de Caxias, emergência, ambulatório. Então, assim, o Pilar, graças a Deus, tem essa unidade de saúde para dar o suporte à população. A gente vem trabalhando muito, né? E você participou um pouco disso comigo lá na secretaria, quando eu estive secretário, você teve lá subsecretário junto comigo, para levar para o Pilar a Fundec. Então, hoje o bairro do Pilar, além de ter 2 Fundecs oferecendo, né, diversos cursos técnicos profissionalizantes, ainda a gente tem a unidade esportiva para as pessoas poderem cuidar da saúde através do esporte, que também é um projeto nosso. Levamos o SEJA do Estado. Então, assim, eu ia falar o Pilar, hoje o SEJA, né, que é a Escola de Jovens e Adultos, um programa muito bacana, as pessoas têm que conhecer esse programa, o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Ele só existia uma unidade, né, em toda a Duque de Caxias. Sobrecarregada, que era o 1º distrito, que absorvia... Aqui. E outra coisa, os moradores do 2º, 3º, 4º distrito não conheciam que a unidade seja do que no 1º distrito. E eu trabalhei muito, né, para conseguir, junto com você, levar essa unidade seja lá para o bairro do Pilar. Então, o bairro do Pilar é o único bairro de Duque de Caxias que tem uma unidade, né, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Que não é comum isso, né? Normalmente, cada município tem um. Exatamente. Não. Cada município tem um. E os municípios que tem. Não são todos os municípios que têm um. Exatamente. SEJA. Então, os municípios só tem uma unidade. Quando tem. E a gente aqui conseguiu essa 2ª unidade e o privilégio de poder ter indicado lá para o bairro do Pilar, que dá oportunidade às pessoas de concluir os seus estudos. Aquele que não conseguiu, por diversas situações da vida, né, não conseguiu concluir seu ensino fundamental, seu ensino médio, hoje procura o SEJA e de uma maneira sempre presencial, né, de uma maneira rápida, prática, consegue realizar esse sonho, que é o sonho de muitas pessoas que ainda não conseguiu finalizar o ensino fundamental e o ensino médio, né, para até seguir aí com a sua carreira acadêmica, ingressar no ensino superior, né? Enfim, quantas pessoas já passaram pelo SEJA e hoje já são doutores formados com profissão, né? Não, realmente o Pilar hoje está com uma outra cara. É um bairro bem estruturado. E hoje, junto com o prefeito Netinho Reis, a gente vem dando continuidade a esse trabalho. Então, assim, hoje o Pilar tem câmeras de monitoramento, então hoje todo monitorado pelo Smart Duque, né? A gente conseguiu abrir uma pista nova no bairro do Pilar. Isso eu ia falar agora. O bairro do Pilar hoje tem um novo acesso direto à rodovia Washington Luiz. Antigamente, antes da construção desse novo acesso, as pessoas perdiam um grande tempo no trânsito, né? Então foi uma grande obra de mobilidade urbana. Então, assim, é mais tempo para o lazer, para ficar com a família. Obviamente que é uma economia, porque você economiza ali o tempo de estar, né, na rua, na estrada, enfim,
Então, aquela grande obra que a gente conseguiu realizar com uma ciclovia também belíssima, onde as pessoas podem se exercitar, praticar suas atividades físicas. Agora, a gente está tirando do papel, né, junto com o prefeito Netinho Reis, uma luta nossa, que é a Galeria da 5 de Julho. Bairro do Pilar, ele é um bairro próximo aqui, bem perto da Baía de Guanabara, então recebe, né, todas as águas do 3º, 4º distrito, inclusive também de outros municípios, como Belford Roxo, Nova Iguaçu, e a gente precisa de realizar uma obra grande de macrodrenagem para a gente combater a enchente naquela região, que é a Galeria da 5 de Julho. Então, um projeto que, através da Câmara Municipal, eu consegui, junto com o prefeito Netinho Reis, aprovar um empréstimo junto com a Caixa Econômica Federal, e daqui a pouco o projeto está no final ali para começar a execução e a gente poder também, né, trazer mais esse benefício para aquela população, que é essa obra para combater as enchentes e a gente poder, né, evitar que as pessoas possam ir no verão, aquelas chuvas fortes, perder suas coisas. É muito triste isso. E, se Deus quiser, daqui a pouco a gente está dando mais essa obra, mais esse benefício para a população daquela região, né? Sem falar o policiamento do Pilar. Então, hoje o Pilar hoje, né, tem lá viaturas que ficam especificamente em todo o bairro, fazendo a ronda, rodando o bairro. É também um projeto meu, junto com o prefeito Netinho Reis, poder estar levando mais segurança ali para aquela região. E a gente vai trabalhar todos os dias. E, principalmente, Antônio, escutando as pessoas. Eu moro naquele bairro e muitas vezes as pessoas perguntam por que eu moro naquele bairro. Primeiro, que eu moro naquele bairro porque realmente é um bairro bom para se morar. Depois, que ali eu acordo escutando as pessoas e vou dormir escutando as pessoas. E o político, ele precisa escutar a população, porque a população é que vai passar para ele as necessidades. Então, todo político, todo gestor público que escuta a população, eu tenho certeza que ele vai conseguir realizar um bom trabalho. Então, isso que eu procuro fazer, escutar as pessoas, viver o que as pessoas estão vivendo, né, para a gente poder, né, se empenhar todos os dias e tentar, né, levar serviços públicos para quem mais precisa. Eduardo, eu sei que ninguém faz nada sozinho, né? Isso tudo foi possível, não só pela sua articulação, pela sua capacidade de aglutinar pessoas, mas também pelo trabalho incansável dos nossos deputados, né, que têm designado emendas para essa região, né? O deputado Rosenberg Reis, o deputado Gutenberg Reis. Eu acho que você fez uma parceria muito interessante com eles e isso foi possível mostrar todo esse trabalho. Ou estou errado? Então, Antônio, eu participei de um outro podcast há um tempo atrás. Sim. E me fizeram uma pergunta, tem uns 3 meses atrás. Eduardo, você vai ser candidato agora a algum cargo eletivo nessa eleição agora de 2026? E eu falei que não. Não, porque... por que eu não vou ser candidato agora em 2026? Porque eu entendo que nesse momento eu estou bem representado. Eu estou bem representado de deputado estadual, o deputado estadual Rosenberg Reis representa muito bem Duque de Caxias, lá no estado do Rio de Janeiro, na LERJ. Estou muito bem representado deputado federal. Então, o deputado federal Gutenberg Reis representa a gente muito, né, lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional. É um grande representante. E agora, se Deus quiser, estamos aí com a nossa pré-candidata do nosso partido, do MDB, a Jeane Reis, pré-candidata a vice-governadora do Eduardo Paes. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí, daqui a pouco, Jeane vai se tornar candidata, vai passar pelo pleito eleitoral, vai ganhar a eleição e eu também vou estar muito bem representado de vice-governadora e governadora. Então, nesse momento, eu me sinto muito bem representado para deputado estadual, com o deputado estadual Rosenberg Reis, muito bem representado pelo deputado federal Gutenberg Reis e muito bem representado também, né, com a nossa pré-candidata e, se Deus quiser, né, e a população, vice-governadora Jeane Reis, com a nossa liderança do nosso grande líder, Washington Reis. Então, quem sabe um dia, nesse momento, eu estou muito bem representado e não preciso ser candidato a nada. Eu quero aproveitar e deixar um abraço enorme à família Reis, que trabalha muito por Duque de Caxias, a gente vem vendo isso, né, a transformação que a cidade passou, né, na gestão dessa grande família. Eduardo, eu quero falar agora nesse bloco um pouco sobre a sua maturidade política, que é muito clara, a sua articulação e os bastidores do poder.
Você foi eleito presidente da Câmara por 2 mandatos consecutivos. Comandar o legislativo de uma cidade do tamanho de Caxias, como a gente já falou aqui, exige muita cintura política. Qual foi o maior desafio dessa época para manter o equilíbrio entre os vereadores e os interesses da cidade? Então, Antônio, quando eu assumi a presidência da Câmara, o legislativo passava por um momento muito conturbado. A gente vinha de uma gestão que não foi muito boa, questionada pelo Tribunal de Contas, com matérias negativas na imprensa, e a gente sabia que a gente precisava de realizar um trabalho totalmente diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos. Mesmo muito jovem, como eu falei aqui anteriormente, assumi lá a presidência da Câmara, tinha 28, ia fazer 29 anos ainda. Reuni lá meus colegas e falei assim, eu estou me colocando candidato e a gente tem que mostrar que o Legislativo, ele vai mudar de verdade a história, da Câmara Municipal de Duque de Caxias. Comecei a fazer esse trabalho, obviamente, é claro, junto com os demais parlamentares que entenderam isso. Então, só te explicar e aqui explicar para quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, assistindo a gente, os poderes são independentes. Então, a Câmara é um poder independente, ela tem o seu orçamento, que é um orçamento independente da Prefeitura. Sabemos. E esse orçamento, obviamente, ele é administrado pelo presidente da Câmara, e pela mesa diretora. E quando eu assumi a presidência da Câmara, a Câmara não tinha um histórico de fazer uma prestação de contas, onde pudesse de verdade mostrar e sinalizar onde é que estava sendo gasto o dinheiro público. E o primeiro trabalho que eu fiz foi um trabalho de transparência com o recurso público e foi um trabalho de economia. Logo comecei a cortar todos os gastos que eu entendi que era gasto que não tinham necessidade. Acabei com super salários. Quando eu assumi a Câmara Municipal de Duque de Caxias, Antônio, tinha o teto hoje no município, o teto hoje do nosso município é o subsídio do prefeito, que é R$ 24.500, e quando eu assumi a Câmara Municipal, tinha servidor ganhando R$50 mil, R$40 mil, R$60 mil. Então, era um grande desperdício desse dinheiro público, dinheiro que era para estar sendo empregado na saúde, na educação, na infraestrutura, no saneamento. Então, fiz esse grande corte e não fiz porque o Eduardo Moreira determinou, eu fiz porque a lei mandava, porque a gente tem que fazer de tudo para a gente economizar o dinheiro público, para esse dinheiro público chegar lá na ponta. Não só você conseguiu reduzir esse desperdício, como também você conseguiu devolver dinheiro para o executivo. Então, é isso? Através dessa economia que eu fiz, através desse trabalho, de reduzir o supersalário, de acabar com contratos que não eram necessários, de fazer todo um trabalho de contabilidade na Câmara, a gente conseguiu criar uma cultura totalmente diferente, Antônio Carlos. Porque você sabe disso, mas não sei se todo mundo que está vendo a gente, assistindo a gente, sabe disso. Então, a Câmara ela tem o seu orçamento e, ao final do ano, se ela não gastar todo o orçamento dela no parlamento, ela tem que devolver esse dinheiro ao prefeito e o prefeito tem que aplicar esses recursos em serviço público. Isso é o que diz a lei. E antes da gestão do Eduardo Moreira à frente da Câmara, nunca tinha sido devolvido o dinheiro do orçamento da Câmara. Então, no meu primeiro ano, Antônio, depois de todo esse trabalho de economicidade, de transparência, eu lembro que eu consegui devolver ao prefeito R$1,5 milhão. Isso foi em que época, Eduardo? Foi no ano de 2009. 2009 não, desculpa. Foi no ano de 2013. 2013. Foi a minha primeira devolução que eu fiz para o Executivo, foi no ano de 2013, meu primeiro ano como presidente. E eu lembro, o Antônio Carlos, que o hospital aqui, o Osmacil do Carmo, que hoje é super equipado, com todos os equipamentos, não tinha aparelho de tomógrafo, não tinha tomógrafo. Então, as pessoas tinham que esperar para fazer uma tomografia lá na capital ou em outro município. E aí eu procurei o prefeito da época, entreguei o recurso para ele, falei, prefeito, esse recurso que eu estou devolvendo ao senhor era um recurso que ele sumia pelo ralo, então ele nunca aparecia. E pelo trabalho que eu fiz sério, o recurso está aqui. Eu gostaria muito que o senhor pudesse usar isso aqui para comprar um aparelho de tomógrafo para o Osmacil do Carmo. Isso ele fez.
Então, assim, o primeiro tomóvel que existiu no Hospital Moacir do Carmo foi fruto de um trabalho de economicidade, um trabalho sério que nós realizamos na frente do Legislativo. E ao final dos 4 anos, né, nós conseguimos chegar aí no número de aproximadamente 10 milhões de reais que foi devolvido para o município para ser aplicado em serviço público e chegar lá na ponta para que eles mais precisam. E o bom é que esse legado ficou, Antônio. Então, assim, todos os presidentes que vieram depois do Eduardo Moreira, eles tiveram que continuar, né, com essa boa prática. Com essa prática. E hoje, graças a Deus, o parlamento, né, devolve milhões e milhões e milhões de reais para o prefeito para aplicar o dinheiro para a população. Eduardo, hoje, como líder de governo, o seu papel muda um pouco. Agora você é a ponte direta entre o prefeito e os vereadores. Como é essa dinâmica de garantir que os projetos importantes para as cidades aprovem sem grandes ruídos? Então, a nossa experiência e o fácil acesso ao prefeito Netinho Reis torna isso muito fácil. Porque com a experiência que a gente tem, graças a Deus, né, um carinho e um reconhecimento muito grande dos colegas. Né? A gente tem um respeito no parlamento. Então, esse respeito hoje, ele credencia a gente a poder estar ocupando essa função. Então, vou aqui também falar, para aqueles que estão assistindo a gente, que não conhecem, o prefeito ele pode indicar, né, um vereador dos 29 para poder representar ele na Câmara. E esse vereador chama líder de governo. Então, ele representa o prefeito na Câmara Municipal. E qual é a função que ele vai realizar? Ele vai estar conversando com os demais vereadores, com a base aliada, para estar aprovando os projetos, né, do prefeito. Ele também está ali também escutando também os colegas e levando também as demandas da nossa cidade ao prefeito. Então, hoje, fazer essa função de ponte para a gente é muito fácil, pelo respeito que a gente tem e também pela abertura que o prefeito Netinho Reis dá para a gente. O prefeito Netinho Reis, né, um jovem, completou agora essa semana 33 anos, que obviamente está trabalhando muito no Duque de Caxias. É uma pessoa que, sinceramente, eu já passei por diversos prefeitos, né? É um cara que atende seu celular a qualquer hora, que está sempre à disposição para escutar, enfim. Então, é um prefeito que dá essa abertura. Então, realizar essa função hoje de estar trabalhando para ser o líder do governo do prefeito Netinho Reis, para mim, está sendo um privilégio, né, fazer esse papel. Nesse próximo bloco, Eduardo, eu quero falar um pouco sobre a sua experiência no Poder Executivo, né, que você também já ocupou um cargo de secretário de Ciência e Tecnologia, onde, na época, por decreto do prefeito, a Fundec foi vinculada à secretaria. Foi um período marcante, né, da história da cidade. Na sua gestão, a Fundec ela passou por uma reestruturação importante, operando quase nos moldes que o Estado faz com a FAITEC, como eu expliquei aqui. Qual era a sua visão para a Fundec naquela época e como a qualificação técnica se conecta com o desenvolvimento econômico de Caxias? Então, Antônio Carlos, eu tive essa experiência. Né? Essa experiência foi um convite do então prefeito Washington Reis. Sim. Eu agradeço muito, e não só pelo convite e pela oportunidade da gente realizar aquele trabalho, mas também por tudo que ele fez para o Duque de Caxias. O Washington Reis é um político que eu já falei com ele, daqui a 50 anos, né, vão lembrar do Washington Reis, vão lembrar dos seus feitos aqui para o Duque de Caxias, e é uma pessoa que se dedicou e se dedica muito pela nossa cidade. Eu fui convidado, né, em 2021 pelo então prefeito Washington Reis para poder ocupar uma secretaria. E te confesso, acho que eu não contei isso para você, mas estou contando em primeira mão, surgiu algumas possibilidades de outras secretarias, e aí um belo dia eu falei, prefeito, eu queria te levar uma proposta. Ele falou, qual a proposta, Eduardo? Hoje, né, a ciência e a tecnologia são pautas muito importantes. Então, o Duque de Caxias não tem uma Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu gostaria que o senhor criasse a Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu coloco meu nome aqui à disposição, e a gente pegaria a fundação que você criou, que é a Fundec, né, que hoje é a fundação de apoio à escola técnica, ao curso profissionalizante, né, ao esporte, ao lazer, ao social, e vincula a Fundec para a gente poder estar, além dos projetos tecnológicos, também trabalhando em cima, né, da qualificação,
né, da mão de obra da população. E isso ele fez, né? E eu quero agradecer muito a toda a equipe que esteve comigo durante 4 anos trabalhando à frente daquela secretaria, em especial você, né? Agradecer aqui, obrigado, você é um grande amigo, um grande irmão que eu ganhei, uma pessoa que assim, não tem explicação. Você é um cara muito inteligente, um cara que gosta de ver as coisas acontecer, né? E para mim é um prazer muito grande, uma honra muito grande ter trabalhado com você. E se Deus quiser, a gente tem muito a fazer ainda, né, por essa nossa cidade. Mas ali a gente começou a trabalhar, montamos uma equipe técnica muito boa, né? Hoje a Fundec é reconhecida, né, não só no estado do Rio de Janeiro, mas a nível Brasil. Nós conseguimos, né, transformar uma escola técnica municipal. Então, quando assumimos lá à frente da Fundec, a Fundec era apenas uma unidade que oferecia cursos, né, aqueles cursos rápidos. Cursos livres. Cursos livres, rápidos. E a gente conseguiu, depois de muito trabalho, credenciar a Fundec para ela ser a primeira escola técnica municipal do estado do Rio de Janeiro. Isso é um grande legado. Hoje a Fundec, né, ela tem diversas unidades. Quando eu assumi lá a Fundec, você sabe disso, né, a Fundec tinha lá 14 unidades. Hoje são mais de 40 unidades em todo o município de Duque de Caxias. A Fundec formava 10 mil alunos, né, e hoje a Fundec forma 25 mil alunos semestral. Então, assim, é um marco que a gente deixou. A Fundec tinha lá 80 cursos, hoje são aí mais de 130 cursos, né? Cursos além de presencial, né? Curso também online e também o curso técnico. Hoje, se a Fundec oferece o curso técnico, hoje a Fundec é uma escola técnica, é o trabalho que nós fizemos, né? Eu, você e toda a equipe. Então, hoje, a Fundec oferece o curso técnico de enfermagem, né? Esse curso é um curso que a gente já fizemos essa conta. Então, se um curso particular hoje, técnico de enfermagem, ele custa aí aproximadamente de 8 a 12 mil reais, dependendo do curso, dependendo do local. E a Fundec hoje oferece esse curso totalmente gratuito. Então, o sucesso tão grande desse curso, do curso técnico de enfermagem pela Fundec, Antônio, foi o nosso primeiro edital. Então, não sei se você se lembra, mas nosso primeiro edital para o curso técnico da Fundec eram 400 vagas e a gente teve mais de 30 mil inscritos. Verdade. Né? 30 mil inscritos para 400 vagas. Eu sei bem. Então, assim, é uma luta muito grande que a gente fez. Além do curso técnico, posso falar aqui sobre o curso de auxiliar de veterinário. Né? Hoje a Fundec tem esse curso que nós implantamos, que nós desenvolvemos. Além do curso, eu, junto com você, né, conseguimos aprovar lá no Conselho Municipal de Medicina Veterinária, lá no Conselho Estadual de Medicina Veterinária, o nosso UMES, que é a Unidade Móvel de Esterilização e Cuidado com a Saúde Animal, né, uma unidade que, além de realizar a vivência dos alunos do curso, né, de auxiliar de veterinário, também presta um grande serviço público para nossos animais, que é castração, vacina, implantação de microchip, encaminhamento para o hospital veterinário, enfim, oferecer o curso e também cuidar dos animais. Foi um outro projeto também que a gente conseguiu desenvolver. Né? Sem falar aí dos cursos ligados aí a Petrobras, ligado lá a Secamp, que são cursos muito importantes, cursos que não se acha nem no particular, e hoje a Fundec oferece nessa parceria que nós fizemos com a iniciativa privada, né? Com a Secamp. Então, assim, hoje, o Antônio, eu tenho muito orgulho. Foi 4 anos de muito trabalho, de muita dedicação, e o resultado apareceu. O resultado ele foi tão importante para a gente, porque hoje a Fundec é vista de outras maneiras. A Fundec, que era uma fundação, a secretaria. Quando eu criei a secretaria, confesso que escutei de alguns colegas: o Eduardo vai para a secretaria e vai ficar 4 anos lá parado engessado. O que é ciência e tecnologia? Isso não vai realizar nada, isso não vai acontecer nada, isso não vai fazer nada. E ao final do nosso trabalho, né, a gente criou, eu tenho certeza, que inveja em muitos políticos, né, depois do trabalho que a gente realizou à frente daquela secretaria e daquela fundação. Então, para mim é um prazer muito grande ter deixado esse legado na Fundec e torço muito para continuar, né, qualificando essa mão de obra que é muito importante, porque a gente criou um conceito na Fundec, que a Fundec não é só apenas uma unidade, Antônio, de qualificação, mas sim uma complementação do horário escolar. Então, a ideia também é poder entrar nesse espaço
onde a escola, né, o aluno ou estuda de manhã ou estuda à tarde, né? Então, assim, se o aluno estudar de manhã, ele pode fazer um curso à tarde. E aquele que estuda à tarde, fazer um curso de manhã. Né? Então, a Fundec, além da qualificação, também é essa complementação da hora escolar. Né? Eu lembro que, junto com você, hoje criamos o primeiro projeto da escola, né? Escola em tempo integral bilíngue, que é o Brasil-China, convênio realizado pela Fundec, pela SEDUC na época. Então, hoje nós temos essa escola aqui em Duque de Caxias, uma escola bilíngue que, além, né, do português, além das matérias tradicionais, ainda oferece, né, aula de mandarim, aula de outras atividades que é de muita importância. Então, é importante também aproximar essa ligação entre os países, tanto cultura como economia. E esse projeto está lá, um projeto que também a gente conseguiu tirar do papel. E a gente vai falar aqui também do Centro Tecnológico, que ainda não inaugurou, mas que foi um projeto ali ao lado ali do CER4, também, que foi a gente trabalhou para ter aquele projeto CER4. E eu vou esquecer que eu notei aqui tudo que a gente realizou nesses 4 anos à frente daquela fundação, mas foi um trabalho que deixou um legado muito bom. Eduardo, é inegável que a Fundec mudou de cara após a sua gestão, não só pela sua visão, mas pela sua capacidade técnica, pela sua credibilidade, pela sua ser uma pessoa tão resolutiva. As coisas aconteciam com muita rapidez. Igual você falou, pode ter assustado algumas pessoas, né, que não têm essa visão, né, de uma gestão pública eficiente, pragmática, técnica, que entrega serviços para a população com qualidade. E foi nesse período mesmo também que nós começamos esse processo de internacionalização de Duque de Caxias. Com o seu apoio, com o apoio do ex-prefeito Wilson Reis, né, a gente conseguiu abrir as portas de Duque de Caxias para o mundo. Hoje mesmo nós estamos com um grupo, né, de profissionais da saúde realizando um trabalho de capacitação, foram 21 dias. A China tem sido uma grande parceira do governo, o México e tantos outros que estão aqui querendo parcerias com o Duque de Caxias. Né? Eu te agradeço pela oportunidade de ter trabalhado com você, foi uma experiência incrível, um grande aprendizado, e também carrego isso comigo. Não, mas aqui, deixa eu te falar um negócio, essa parceria não encerrou por aqui, não. A gente ainda tem muita coisa a fazer na nossa cidade, eu tenho certeza disso. A gente deixou um legado naquela fundação, deixamos um legado na frente daquela secretaria, mas eu tenho certeza, Antônio, que a gente tem muito a fazer para a nossa cidade. A cidade precisa de pessoas igual você, né? Pessoas que, de verdade, querem ver as coisas acontecer. Então, você pode ter certeza, meu irmão. Eu sempre vou estar do seu lado para trabalhar para o nosso povo, na nossa cidade, Duque de Caxias. Eu até me emociono e te agradeço muito. Eduardo, o mercado de trabalho mudou muito nos últimos anos, né? Inteligência artificial, home office, novas tecnologias. Olhando para trás e pensando no futuro, o que Duque de Caxias precisa fazer hoje para continuar preparando seu jovem para as empresas e indústrias que se instalam na nossa cidade? Eu acho que é o seguinte, Antônio, Duque de Caxias precisa de continuar dessa maneira. Uma gestão, primeiramente, uma gestão irresponsável, uma gestão que tem responsabilidade, né, com o dinheiro público, que tem responsabilidade com seus servidores, porque não adianta a gente pensar nos projetos se a gente não cuidar, né, do servidor. Né? O servidor público é que consegue dar total apoio para a gente colocar os projetos em prática. Então, quando o prefeito Netinho Reis colocou o projeto de criar o calendário de pagamento, de botar o pagamento em dia do servidor, eu dei total apoio, porque é esse servidor que ajuda a gente a poder tirar os projetos do papel. Depois, eu acho que precisa, obviamente, de um conjunto de coisas. E esse conjunto de coisas, ele começa lá na pré-escola, né? Quando o prefeito e o poder público investe, né, na construção da pré-escola, nas creches, no investimento lá no ensino fundamental, né, na qualidade da merenda, nas salas. Hoje, Antônio Carlos, a gente tem todas as salas de aula de Duque de Caxias climatizadas. Né? O uniforme que foi entregue agora para o nosso governo, uniforme de qualidade, merenda de qualidade, premiada, professores com salário em dia, não só em dia, como antecipado muitas das vezes. Né? Então,
Então, assim, precisa de continuar fazendo isso. E, além disso, a Fundec, né, que é a qualificação, precisa de continuar expandindo, né? E a gente tem que fazer a expansão da Fundec, Antônio. E você que é também um educador, a gente precisa de entender que não só ampliar a Fundec para outros bairros, ampliar o espaço da Fundec, mas sim cuidar dos alunos. Quando eu vejo alguns números de evasão, eu fico muito triste, porque a evasão é coisa que o gestor tem que trabalhar, tem que ser feito um trabalho ali, um trabalho dia a dia. Quantas vezes a gente se reunia, né? Para estar discutindo o curso que a gente precisava de mudar, né? Curso que já estava esgotado, que precisava de criar cursos novos, né? E eu olhava ali os números, por que essa unidade está assim, vamos lá, vamos conversar com as pessoas, vamos conversar com o gestor, vamos corrigir e tal. Então, eu acho que, além de aumentar essa oferta, a gente precisa de fazer uma gestão para, de verdade, incentivar as pessoas a buscar uma qualificação. Então, essa qualificação é dada pelo poder público, né? Ela é oferecida pelo poder público, mas a gente precisa de trabalhar muito na gestão para incentivar a população a se qualificar e a ingressar no mercado de trabalho. Além dessa preocupação com a gestão, Antônio, precisa de realizar coisas que a gente fez, que é a aproximação com a iniciativa privada. Né? Quantos convênios nós fizemos, quantos, né, acordos nós fizemos com a iniciativa privada para poder, né, o nosso aluno estar direcionado direto para a iniciativa privada. Né? A gente tinha lá alguns cursos na nossa época que o aluno já se formava e a vaga dele já estava já garantida. Né? Quantas empresas a gente conseguiu buscar perto da Fundec? Então, é isso, criar oportunidade, incentivar, né, a população a se qualificar, não deixar de desistir, a gestão fica em cima para não deixar, né, o jovem, não deixar a população desistir de se formar e também, né, buscar, além da formação, a oportunidade no mercado de trabalho. Porque quando você fala em olhar para as pessoas, é isso que você está dizendo. Né? Quando você fala que é público, que é gratuito, mas tem um investimento. Sim, claro. Esse aluno que está na sala de aula, ele tem um investimento do governo. Sim. Não é isso? Que a gente fez o cálculo, você falou ali do técnico de enfermagem, né? São 12 mil reais, mínimo, aquele curso de 18 meses, entendeu? Com Corém, com tudo bonitinho, com acesso aos laboratórios, para suas práticas. A gente sabe quanto custa isso para o governo. Então, realmente, esse olhar cuidadoso, né? Não só você está olhando o investimento que você está fazendo nas pessoas, que é o maior investimento que você pode fazer, que é através das pessoas que a gente consegue mudar tudo. E não tenho dúvida que Caxias está no rumo certo. Não, Caxias vem no rumo certo. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, dar os parabéns ao prefeito Netinho Reis. Netinho está superando a expectativa que a gente tinha nele. A gente tinha uma expectativa muito grande por ele ser um empresário bem-sucedido, bem organizado, mas, sinceramente, ele vem superando essa expectativa. Vem fazendo um grande trabalho. É claro que pegou aí a continuação do governo do Washington Reis, e eu não posso deixar de lembrar, porque eu iniciei, né, à frente do executivo lá na secretaria a convite do Washington Reis, mas encerrei com o nosso grande prefeito, o Wilson, né, porque nesse interstício aí teve a troca do Washington pelo nosso Wilson Reis, que eu chamo carinhosamente você também como tio Wilson, né, uma grande pessoa. Quero agradecer ele pela confiança também no nosso trabalho, sempre apoiou o nosso trabalho à frente da secretaria. Então, muito obrigado. Então, é isso. Agradecer aí esses gestores, Washington, o tio Wilson, Netinho, por tudo que vem falando para a nossa cidade. Eduardo, Duque de Caxias é uma gigante econômica, né, como nós já falamos aqui, um polo logístico e industrial. Mas o empresário caxiense, muitas vezes, ele enfrenta desafios de infraestrutura, né, que a gente está melhorando, e da burocracia pública. O que a atual gestão tem feito na Câmara para desburocratizar e atrair mais investimentos e negócios para o município? Então, Antônio, a gente hoje, além da infraestrutura, e a infraestrutura a gente tem que falar aqui de segurança pública, né? Avançou muito. O prefeito Netinho Reis vem fazendo, junto com o parlamento, né, ações que nenhum prefeito nunca tinha feito. Porque quando se fala de segurança pública, se fala do governo do Estado, né? Então, todos os prefeitos que eram cobrados por segurança pública
falavam que era... E realmente é. Né? A segurança pública ela é obrigação do governo do Estado, através da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim. Mas Netinho Reis tomou isso como bandeira. Né? Então, hoje, a gente vê a cidade toda monitorada pelo Smart Duque. A gente, através da Câmara Municipal, Antônio Carlos, e eu trabalhei muito isso como líder de governo para a gente conseguir aprovação. Então, foi muitos dias conversando com os vereadores, colocando na cabeça dele a importância de a gente aprovar, né, esse projeto do prefeito Netinho Reis. E agora, no mês que vem, no mês de julho, a gente vai estar formando quase 600 policiais municipais. Então, através de um concurso público, a Câmara autorizou o prefeito Netinho Reis a realizar o concurso, contratar esses policiais municipais, armar esses policiais municipais e fazer total investimento. Agora mesmo, trabalhando na Câmara para a gente aprovar, né, um outro projeto do prefeito Netinho Reis, onde a gente vai aí, investir quase 30 milhões em aquisição de viaturas, de armamento pesado, para a gente poder dar condição a esse empresário que você falou, a esses investidores, vir para Duque de Caxias, porque, obviamente, ninguém vai trazer a sua empresa para cá, vai vir para cá com o índice da segurança pública lá em cima. Então, assim, esse trabalho eu acho que é de grande importância quando você fala de infraestrutura. Não só, né, dar lá a rua asfaltada, saneada, iluminada, estrada boa, mas também, principalmente, a segurança, né, que ele vai poder trazer a sua empresa para cá e vai conseguir operar bem. Então, essa é a bandeira do nosso governo, que a gente está trabalhando muito para poder dar à população do Duque de Caxias e também atrair as grandes empresas para o nosso município. E a outra situação é a credibilidade. Então, assim, você não vai fazer um investimento numa cidade onde o prefeito, né, responde por processo de mal administração ou por processo de dividir o público. Né? Então, assim, a credibilidade do nosso prefeito Netinho Reis, de ser uma pessoa séria, uma pessoa que tem um histórico, né, do bem, de respeitar cada centavo, de economizar nosso orçamento para poder chegar ao serviço lá na pública, isso também, né, abre oportunidade para esses investidores aqui no nosso município. Investir numa cidade onde o prefeito é sério, onde o prefeito, de verdade, está preocupado com a gestão e não, né, com o seu lado financeiro. Eu tenho percebido que o Netinho também tem focado muito na questão da tecnologia. Né? Você veio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente sabe o quanto a tecnologia facilita a vida do cidadão. Né? Eu vi que vocês criaram um aplicativo, né, que é o Colab, né, onde as pessoas têm hoje acesso direto, eles podem solicitar ali serviço público e, ao mesmo tempo, também todo o aparato público está sendo... Eles estão migrando tudo isso para serviços online, para dar agilidade, desburocratizar, dar transparência, que é o que o empresário precisa, Eduardo. Como é que você vê isso? Então, Antônio, a tecnologia, ela hoje, né, hoje a gente é nativo digital, hoje a gente é migrante digital. Acho que nós somos migrantes. Eu e você, e eu acho que todas as pessoas que estão aqui nessa sala são migrantes digitais. Sim. Não somos nativos digitais. Minha filha, Fernanda, de 11 anos, é uma nativa digital. Mas não dá para viver fora da tecnologia. Né? Hoje a tecnologia é tudo. Né? Hoje você precisa de operar os programas, os aplicativos, e o poder público também, né, não pode fugir dessa realidade. Então, quando lá atrás que eu conversei com o Austin da importância de ter Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, já enxergando isso, enxergando que a tecnologia hoje ela está nas nossas vidas. Então, hoje a gente tem um Colab, que é esse grande aplicativo que as pessoas podem, né, falar direto com o poder público. Hoje, o Antônio, toda a nossa saúde ela está no sistema. Né? Então, hoje você consegue marcar uma consulta através do aplicativo, hoje você consegue, né, realizar um exame através do aplicativo, hoje você consegue acompanhar qual é a sua posição na fila de uma cirurgia através do aplicativo. Né? O Smart Duque é um sucesso. O Smart Duque, Antônio, são torres de monitoramento.
vamos falar Então, isso para o nosso público. Assim, nessas torres de monitoramento que vai chegar daqui a pouco a 2.000 na cidade de Duque de Caxias, são várias câmeras de reconhecimento faciais, de placa de carro, linkada a uma central. Então, essa central ela funciona 24 horas, né? Juntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com o Corpo de Bombeiro. Então, ali você consegue monitorar toda a cidade, né? Monitorar a cidade e poder combater a criminalidade através da tecnologia. Assim, é um grande programa, né, também do nosso governo, quando a gente fala de tecnologia, e muitos outros que vão vir por aí, né? Prefeito Netinho Reis, eu tinha com você um projeto, a gente tem um projeto, né, de poder dar acesso à internet a toda a população de Duque de Caxias. E o prefeito Netinho Reis está trabalhando, empenhado nisso. Inclusive com uma pegada bem ecológica, que eu me lembro bem, né, que era aquelas árvores... Aquelas árvores tecnológicas, né, solares nas praças, que ela capta energia solar, transforma a energia da praça, transmite Wi-Fi, ainda passa a publicidade do governo. Não, e aquele projeto nosso de ter internet nos abrigos de ponto de ônibus, então todos os pontos de ônibus ter o abrigo direitinho, o aplicativo. Né? Então, assim, o aplicativo para as pessoas poderem acompanhar, né, como é que está o Tarifa Zero. Hoje, o Tarifa Zero, para quem não conhece, né, é um programa de transporte público que a gente tem em Duque de Caxias. O prefeito Netinho Reis está desenvolvendo um aplicativo onde as pessoas vão poder acompanhar, né, direitinho o horário que o Tarifa Zero vai passar naquele ponto. Então, você vai poder abrir o aplicativo e poder estar ali identificando em qual momento que o ônibus vai passar ali onde você está naquele local. Então, assim, são diversos projetos tecnológicos que o prefeito Netinho Reis vem trabalhando e eu tenho certeza que tanto eu como você ainda vão contribuir bastante para esse projeto de tecnologia. Eu sou o maior incentivador, né? Quando as pessoas lá no Rio me chamam El Duque de Caxias, porque eu sempre falo muito de Duque de Caxias, eu tenho um carinho muito grande pelo nosso governo, pelas conquistas da nossa cidade, pelo nosso povo Caxias, que é um povo trabalhador, né? Muito resiliente. E, assim, eu não deixo, apesar de hoje estar no governo do Estado, eu não deixo de contribuir com a cidade porque eu gosto. Né? Hoje, agora mesmo, nós temos um grupo de vereadores, seus colegas, né? O vice-presidente da Câmara Municipal, nosso querido Júnior Reis, né? Junto com Alex Freitas, o secretário Marcos Vinícius Boquinha, mais o diretor do Smart Duque, do CIPBAF, que é o Gabriel. Estão todos hoje na China, através da nossa articulação institucional, a nossa internacionalização, que eu nunca deixei de contribuir para a cidade. Eles estão hoje fazendo um seminário, que vai começar agora, essa semana, de cidades inteligentes. Aprender como a tecnologia tem mudado a vida dos chineses, né? Estamos falando de uma população de 1.200 bilhões de habitantes que acabaram com a pobreza. Hoje tem uma qualidade de vida altíssima, segunda maior economia do mundo, do planeta. Em breve, 2035, vai ser a primeira economia. E avançou em todas as frentes, Eduardo. Então, temos muito que aprender. Por isso que eu sou a favor dessa cooperação. Eu também. Eu, junto com você, a gente precisa de continuar discutindo a tecnologia e nossos projetos aqui na cidade. Eu não posso esquecer, né, de maneira nenhuma, da nossa escola de game, né, que é um projeto meu e seu, que, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai conseguir colocar em prática aqui em Duque de Caxias. Pode contar comigo. Na nossa cidade, né? E a gente tem que lembrar, você estava falando que eu estava lembrando, né, quando a gente realizou aquela parceria com aquela grande empresa chinesa, trouxe aquela carreta que ficou a Huawei. aqui. Pode falar o nome? Huawei, claro. Então, eles tiveram uma coisa inédita, tá? Porque eles normalmente não fazem isso. Nós conseguimos, através do Consulado Geral da China, trazer a carreta da Huawei, né, que é um laboratório itinerante que roda por alguns lugares, principalmente em São Paulo, né, para demonstração da tecnologia 5G, né? Tanto voltado para a agricultura, para a saúde. Ficou aqui mais ou menos uma semana na Praça do Pacificador, aberto à visitação. Foi algo incrível, os alunos das escolas públicas, né, ao redor, puderam visitar, puderam entender. O próprio prefeito Wilson nos prestigiou, né, botou um óculos 3D. Ele gosta muito de tecnologia, né? Um motor, não sei se você lembra. Eu lembro. Você conseguia ver todas as partes daquele motor, tirar a peça, algo incrível. Então, é isso que eu quero para a nossa cidade. E o curso, Antônio, que nós criamos na Fundec de drone, de operador de drone. Inclusive o seguinte, conseguimos fazer uma parceria com o pessoal da Lei Seca, da Segurança Presente do Governo do Estado, e enviamos nossos professores da Fundec para dar aula no Estado. Para dar aula lá no Estado, né, para a Polícia Militar.
Então, eu sei disso. assim, hoje a gente tem vários profissionais policiais da Lei Seca que foram formados na Fundec através do curso de drone que nós criamos. Né? São operadores de drone formados pela Fundec num projeto que nós implantamos. Então, assim, como projetos igual a esse, Antônio, a gente tem muita para fazer pela nossa cidade, tem muita coisa no papel que é igual a esse. Esses projetos todos foram iniciados num rabisco no papel e a gente conseguiu colocar em prática. E eu tenho certeza que o prefeito Netinho Reis vai dar o total apoio para a gente também seguir, né, ajudando a nossa cidade com a tecnologia. Com certeza, Eduardo. Eduardo, você foi o 5º vereador mais bem votado nessa legislatura, o que mostra o seu capital político, né, que ele continua muito forte. Com tanta bagagem, né, ex-presidente da Câmara, ex-secretário, né, líder de governo, quais são os próximos passos do Eduardo Moreira? O que Caxias pode esperar de você nos próximos anos? Então, eu sinceramente, projeto o amanhã. Eu não fico muito criando projeções políticas e eleitorais. Eu trabalho naquela função que eu estou exercendo naquele momento. Nesse momento, eu estou exercendo a função de líder de governo do prefeito Netinho Reis. Então, todos os dias, eu trabalho para ajudar o Netinho a aprovar os projetos que vai ser de grande valia para a nossa população. Então, esse é o meu projeto nesse momento. Então, assim, vou trabalhar. E se aparecer outros projetos, obviamente que a gente também, se for interessante, a gente vai abraçar e vai trabalhar para dar certo. É por isso que tudo que a gente pega vem dando certo. Né? Você falou aqui da nossa votação agora na última eleição, que foi uma votação expressiva, mas eu ingressei na Câmara, como eu falei aqui, Antônio, em 2009. Inclusive, tive a oportunidade de estar vereador junto com o irmão, né, com o seu irmão. E da minha turma que entrou comigo, dos 29 vereadores que entrou comigo em 2009, hoje, em 2026, só tem eu. Todos eles já saíram do parlamento, já não estão mais lá. Né? E por que talvez eu conseguisse sucesso de estar há 18 anos e agora, né, depois de 16 anos de mandato, ter uma votação expressiva igual a essa? Por que talvez eu consegui, né, esse feito de ser o vereador mais votado da cidade do Duque de Caxias 2 vezes consecutiva, coisa que, né, só eu e mais um outro vereador conseguiu esse feito aqui na cidade? Porque quando eu fui secretário municipal, a gente realizou um excelente trabalho e deixamos esse grande legado. Né? Por que eu, graças a Deus, nesses todos os anos que a gente tem de vida pública, eu não tenho uma linha sequer que arranha, né, a minha moral e os meus princípios dentro da política? Talvez é por isso. Porque eu vivo aquilo que está no momento. Então, momento hoje, eu sou líder de governo do prefeito Netinho Reis e trabalho todos os dias para fazer isso bem. E se amanhã, né, aparecer um outro projeto, como vai aparecer, eu tenho certeza, você pode ter certeza, que eu vou me dedicar, vou me empenhar, né, como se fosse a primeira vez para a gente fazer o melhor, porque é isso que eu aprendi. Eu aprendi, Antônio, que a gente tem que trabalhar sempre. E o preço que a gente recebe, né, o prêmio que a gente ganha é poder ver a população feliz. Por isso que eu não falo sobre processo eleitoral, por isso que eu não falo, na verdade, sobre futuro político, eu falo sobre hoje. E hoje eu estou muito bem trabalhando nessa função de líder do governo, nosso grande prefeito Netinho Reis. Eu não tenho dúvida que eu te acompanho sempre, estou sempre lá, né, prestigiando as sessões lá da Câmara e eu vejo, né, como você conduz ali com maestria, né, com seus colegas, e você está de parabéns, Eduardo. E agora a gente está chegando já num bloco, né, já praticamente no final do programa, que é o nosso ping-pong. Né? Eu vou, respostas, eu dou uma palavra, você faz uma frase curta para quebrar o ritmo formal. Um lugar em Caxias. Pilar. A região... claro, respeitando todos os outros. Obviamente. Que eu gosto muito. A região do Pilar significa... Tudo. A Fundec é... A Fundec, para mim, é uma grande oportunidade que eu tive. Um mentor ou referência na política? Ah, sim, sempre. Meu pai, Geraldo Moreira. O maior orgulho da sua trajetória? De sempre respeitar o ser humano. Um desafio que ainda quer realizar? Um desafio que eu quero realizar um desafio que ainda quero realizar. Eu realizei tantas coisas na minha vida, graças a Deus, que quando você me pergunta um desafio que eu quero realizar, talvez de continuar
de continuar podendo servir. Duque de Caxias em uma palavra, Eduardo. A melhor cidade do mundo. Concordo com você. Bom, nosso tempo voa, né? Quando o papo é bom e produtivo. Eu quero te agradecer demais, Eduardo, pela presença aqui no Conexões e Negócios e por abrir os bastidores da sua trajetória e compartilhar sua visão sobre o futuro da nossa cidade. Agora o espaço é seu para as considerações finais. Antônio, eu quero agradecer. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos aqui, né, que trabalharam e estão trabalhando para isso acontecer. Obrigado pela oportunidade. Espero que contribuir aqui, né, com você e com os demais aqui que fazem parte do programa. Dizer que Eduardo Moreira é isso. Eduardo Moreira é esse rapaz de 44 anos. Esse dia eu escutei do prefeito, eu estava Um jovem senhor. É exatamente isso que eu escutei. Né? Então, domingo passado, a gente estava tomando café, eu e ele, mais uns 2 secretários, que aí batem idade com ele, 30 e poucos anos, e a gente conversando, e ele falou assim: Eduardo, você entre a gente aqui é o único velho jovem, né? Porque é verdade, eu comecei muito cedo, como eu comecei muito cedo, então eu criei essa experiência, né? Então hoje com 44 anos eu tenho uma grande experiência. Então assim, e vou continuar, Antônio, vou continuar até quando Deus quiser, né? Quando a população dessa cidade, né, entender que eu tenho a contribuir, eu tenho muito a contribuir ainda, né? E sem vaidade nenhuma. O dia que a população entender que, né, eu não mereço continuar, não tem problema. Ou o dia que a gente também, né, embarcar em outro projeto, eu vou continuar torcendo para aqueles que vão ocupar os espaços poder sempre fazer o melhor, porque a gente quer sempre o melhor para a nossa cidade, quer sempre o melhor para a população, e é isso que eu faço. Então, aprendi uma coisa, que a gente tem que cuidar das pessoas, que a gente tem que cuidar do ser humano. E quando a gente bate na porta das pessoas para pedir o apoio delas, a nossa porta tem que estar sempre aberta. Por isso que eu moro no mesmo local há 44 anos e por isso que eu estou lá atendendo a todos o tempo todo. E vou continuar até quando Deus permitir. É isso, pessoal. Esse aqui é o nosso querido Eduardo Moreira, né, que compartilhou tantas informações importantes para todos nós. E você que nos acompanhou em mais um episódio, muito obrigado aí pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, o podcast, compartilhar com quem quer ver Caxias crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo episódio de Conexões e Negócios. Um grande abraço e até lá.